Olá, eu quero conversar com você sobre quem é você. Eu saí agora no entorno da lagoa e conversei com algumas pessoas. Nem todas elas eram cristãs, algumas nem acreditavam no cristianismo. Mas eu fiz algumas perguntas, tipo, quem é você? Como você se define? Você já se sentiu confuso em relação a quem você é, o que você faz, o porquê você faz o que faz? Eu fiz essas perguntas às pessoas e eu espero que vocês olhem agora elas. Quem é você? Eu sou Raimundo Jair dos Anjos, sou meteorologista, tenho 71 anos. Me chamo Daniele, sou mãe de 2 crianças, casada, uma mulher feliz, que tem Deus no coração, que acredita sempre no amor dele. Meu nome é Maria Thalita de Souza, eu moro aqui na Imbiribeira, terminei minha faculdade de Direito agora e estou fazendo aí concurso, né? Estudando para concurso e também para a prova da OAB. Eu sou Isaías, tenho 13 anos, minha definidade é extrovertido, sou muito alegre e às vezes gosto de ler a Bíblia também. Eu sou Lili, sou sertaneja, vim estudar em Recife, é isso. Eu me chamo Matheus, que gosta de ajudar as outras pessoas, que sempre quer acolher, fazer o máximo pelo próximo e não deixar a pessoa cair, sempre deixar a pessoa mais lá em cima. Acho que eu sou isso. Eu me chamo Silvio, me considero, né, pelo menos uma pessoa cristã e companheiro, amigo, né? O que define você? Como é que você definiria Raimundo? Rapaz, eu sou uma pessoa positiva, entendeu? Comunicativa. Quando a gente acredita em Deus, a gente tem mais leveza no coração, tudo é mais fácil da gente ver a vida. Eu sou uma pessoa muito organizada. Eu não consigo, assim, estudar, trabalhar na bagunça não. Eu tenho que ser organizadíssima em tudo que eu faço. Bom, minha família. Sua família, massa. Eu sou otimista ao extremo, sou muito feliz, realizada como pessoa, na minha melhora como ser humano. O que me define? Eu recebi uma boa educação dos meus pais, né? Educação religiosa, né? E isso foi o alicerce, a base de toda uma vida em que eu procuro ser o mais humano possível, né? Em algum momento você já se sentiu confusa a respeito sobre quem você era, pelos dilemas, pelas confusões da vida, as contradições que envolvem a nossa vida? Não. Eu acho que assim, essa parte aí eu sou bem, como é que eu digo, posso dizer, uma personalidade forte assim, do que eu sei que eu sou, tá entendendo? Eu sou mais decidida, definida quem realmente eu sou. Já, muitas vezes eu pensei em desistir, principalmente na época de pandemia, que foi assim que eu comecei a faculdade, né? Eu entrei na faculdade em fevereiro, em março já começou a pandemia, então foi bem conflitante, porque a gente não estava vivenciando a faculdade na prática. Não teve a oportunidade de conhecer os amigos, de estar presente com os professores, de praticar mesmo assim o que a área jurídica precisa, né? E foi muito difícil e nessa época realmente assim eu pensei muito em desistir, mas hoje eu tô aqui, né? Terminei depois de 5 anos e terminei, graças a Deus. Já duvidei muito da minha capacidade, do que eu posso fazer. E às vezes até acontece isso ainda diariamente, mas eu tento ser mais forte do que isso. Muito mesmo. Até recentemente eu venho passando por uma espécie de conflito existencial por isso. Na minha humildade, né, eu converso com Deus. E como eu converso, eu tenho como uma pessoa confidente, uma pessoa amiga, onde eu questiono a Ele: Deus, por que certas coisas estão acontecendo ou acontecem comigo? Olá pessoal,
eu quero fazer uma reflexão sobre quem é você. Uma jornada pela identidade de João Batista. João Batista, ele podia ser um grande aproveitador. As pessoas careciam de uma voz profética. Existia um silêncio profético. E João Batista poderia se aproveitar daquele momento e dizer, eu sou o Messias. E ele disse que não. E lá no texto de João 1,20 diz o seguinte, eu não sou Cristo. Porque a ideia foi exatamente essa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, verso 30. Ele tinha uma identidade muito firmada. A gente vive num tempo onde as pessoas se definem pela sua profissão, elas se definem pelas coisas que têm, que realizam, pelas coisas que fazem nesse mundo. Às vezes as pessoas elas se definem pela sua profissão e a gente vive uma crise de identidade. As pessoas são definidas pelo que sentem, pelo que têm vontade de fazer e isso tem gerado uma confusão muito grande. E João Batista, de alguma forma, ele seria uma voz que iria apontar para uma direção. Assim como ele foi uma voz no deserto que apontava para Jesus, nesse tempo de hoje ele seria uma voz profética que apontaria para que a gente firme a nossa identidade em Cristo. João era tão convicto de quem ele era que ele anunciava a verdade com muita autoridade. E ele era rejeitado por muitos que ele pregava contra, principalmente as pessoas de autoridade, Herodes. Então ele foi uma voz profética no seu tempo que fez com que as pessoas se batizavam para purificar-se dos seus pecados. Ele foi a voz que preparou o caminho para o Messias, como a gente sabe. Então a vida de João Batista, de alguma forma, é uma vida que aponta, mesmo comendo gafanhotos no deserto, ele foi um homem sólido, ele foi um homem convicto da certeza do chamado dele. Ele sabia que estava preparando o caminho, ele sabia que ele não era Cristo, ele sabia que ele não era capaz, como diz o texto bíblico, não sou digno de desamarrar suas sandálias, João 1,27. Ele tinha uma humildade profunda. Ele também diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. Mesmo nos momentos de crise que João Batista passou, João Batista viveu um momento muito difícil, onde ele ia ser decapitado a qualquer momento, na antessala ali do seu martírio. E ele, de alguma forma, é tomado por uma grande contradição em sua vida. Será que Jesus é isso mesmo? E ele manda João, ao ouvir falar das obras de Cristo enquanto estava preso, enviou seus discípulos para lhe perguntar, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? O que aconteceu aqui? Você vê que, apesar desse homem cheio de convicção, com a identidade tão firmada, ainda assim, ele de alguma forma, no seu coração, no seu interior, houve um conflito. Então a minha pergunta para você é o seguinte, você tem consolidado sua identidade apesar das contradições que envolvem a sua vida? Às vezes nós queremos romper estruturas. A gente questiona as pessoas, a gente duvida das pessoas, a gente não cria expectativa com as pessoas e cada vez mais fugimos do plano e do projeto de Deus. Entenda que ser profeta é muito mais você ir a um encontro daquilo que consolida a sua vida, do que você ser uma eterna contradição. Você precisa ser alguém firmado em sua identidade. Você é amado, você é valorizado, você é enviado, você pertence a um plano de Deus nesse mundo. Então são coisas que vão consolidando a nossa convicção. Perceba que Jesus, ele estava curando, ele estava dando vista aos cegos, ele estava ressuscitando pessoas. Isso de alguma forma contagiou João novamente e ele voltou. É como se a gente pendesse para firmar-se na identidade. João, por mais que de algum momento ele fraquejou, ele depois se levantou com firmeza e ele foi para a sala de martírio com convicção que estava indo ao céu. Então, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, diz o texto bíblico. Então a minha pergunta para você é a mesma que eu fiz para as pessoas lá fora. Quem é você? O que te define? Você já se sentiu confuso diante dos dilemas que envolvem as contradições da sua vida? Será que sua identidade é algo sólido em Cristo? Você se vê como filho e filha do Senhor? Você já teve dúvidas da essência de quem você é? Porque o que você realiza, o que você faz, o que você vai realizar no mundo não pode definir você. Quem define você é uma resposta do que é definido por Jesus na cruz em Cristo Jesus. Você é definido por uma realidade anterior ao que você realiza.
Então Jesus, de alguma forma, nos chama a afirmar essa identidade, reconhecer, assim como João Batista, que Jesus é sim o Cordeiro de Deus, que Jesus é sim aquele que veio a ser e encarnou e morreu no nosso lugar. Perceba que a nossa identidade, ela foi algo criada, gerada desde o Éden. Jesus nos criou, Ele soprou as suas narinas sobre as nossas vidas. Ele nos chamou de filho, Ele nos deu uma missão, Ele nos deu um propósito. É Ele quem consolida o nosso caráter. A gente precisa firmar os pés em Cristo, a gente precisa andar em direção a Ele, focar nele, para que a gente em algum momento só se veja olhando a realidade a partir dele. Não tem como a gente fugir das nossas contradições, dos nossos medos, das nossas angústias, mas tem como a gente abraçar o propósito de Deus. Tem como a gente não questionar quem a gente é. Tem como a gente não questionar o que as pessoas pensam sobre mim pode me definir. Ou até o que eu causo a mim mesmo pode me definir. Eu preciso parar e dizer, Senhor, que a Tua identidade seja firmada e cada vez mais eu diminua para que Tu cresça como João Batista. E que a minha imagem seja restaurada todos os dias, porque eu vivo um dia de cada vez e eu vivo para a glória e para o Teu nome, Jesus. Amém.